Hoje da família Picornaviridae, que é a família da qual a gente tem o vírus da febre aftosa, que é a doença mais importante aí para a medicina veterinária, embora ela não seja a única, tá ok? Aqui, como de costume, eu vou localizar esses vírus no ICTV, que é aquele site de taxonomia de viroses internacional. Tem aqui o link para quem quiser ver. Aqui a gente tem os grandes reinos, como a gente chama, né? Dupla DNA viria, mono DNA viria, riboviria. E a família Picornaviridae, ela está aqui embaixo, tá? Então ela está dentro desse grande reino que a gente chama de riboviria, que tem uma série de outros vírus importantes, tá? E aqui eu tenho a família Picornaviridae na ordem Picornaviralis. O que sempre para a gente o que interessa mais é a família, os gêneros e espécies. Aqui na família Picornaviridae, eu tenho aqui diferentes gêneros. Aliás, tem uma quantidade muito grande de gêneros que vai até lá embaixo, tá? Não cabe aqui no slide. O que interessa para nós é esse gênero aftovírus que está aqui, tá? Porque é dentro desse gênero aftovírus que eu tenho o vírus da febre aftosa, que em inglês é Foot and Mouth Disease. Tá? Tem alguns outros vírus que têm alguma importância aqui para bovinos e equinos, tá? Mas o vírus da febre aftosa é o mais importante. Em um quadro posterior eu vou elencar outras doenças, aí de forma mais simplificada, aqui que tem alguma importância e que é interessante que vocês tenham essa ideia também. Aqui é só uma comparação para vocês verem como as coisas mudaram. Essa aqui é a classificação atual que eu mostrei no slide anterior e eu coloquei aqui uma classificação antiga que colocava os diferentes sorotipos do vírus da febre aftosa como diferentes espécies. Hoje não, hoje eles estão colocando o vírus da febre aftosa como uma única espécie. Então já houve umas modificações de uns 5 anos para cá. E aqui nessa tabela eu coloquei algumas das principais doenças, né? A família Picornaviridae, ela tem esse nome porque os vírus são muito pequenos, né? Pico quer dizer pequeno. Eles são vírus RNA, então por isso picorna, né? Então são vírus RNA bastante pequenos, em torno de 20, 25 nanômetros de tamanho. E eu tenho aqui os aftovírus, né? No qual eu tenho o vírus da febre aftosa com 7 sorotipos. Isso aqui vai ser importante aí no desenrolar da aula. Eu tenho também outros vírus, tá? Então eu tenho, por exemplo, os enterovírus, que é um grupo bastante extenso que causa uma série de gastroenterites em várias espécies animais, como enterovírus suíno, bovino, em patos, em aves, aqui uma encefalomielite. Reparem no número de sorotipos. Isso aqui acaba refletindo um pouco a capacidade do vírus de variabilidade genética. Tá? Ele é um RNA vírus. Vocês lembram lá da parte básica? RNA vírus se multiplica em citoplasma, não faz uso daquelas polimerases nucleares que corrigem erros, portanto, eles têm um acumular de mutação muito mais intenso que DNA vírus. E é por isso que a gente tem esse grande número aqui de sorotipos para as diferentes doenças. Tem aqui cardiovírus, tem um grupo que é especialmente importante, que afeta muitas espécies, que são os rinovírus, tá? Especialmente bovinos e equinos. Na espécie humana, essa aqui é a principal causa de resfriado comum, tá? Metade dos processos respiratórios é causada por rinovírus no ser humano. Tá? Acho que é uma coisa interessante para vocês saberem.
Febre aftosa é uma doença de notificação obrigatória, tá? Essa aqui é uma aula bastante simplificada, porque como a febre aftosa ela tem um apelo coletivo muito grande, ela é abordada lá nas doenças infecciosas. Então, lá vocês têm uma abordagem muito mais completa e mais relacionada à coletiva, a rebanho, tá? Mas de qualquer forma, eu estou dando uma pequena introdução aqui, né? E estou localizando aqui nos documentos do Ministério as doenças de notificação obrigatória que afetam múltiplas espécies. Então a gente tem antraz, algésica, estomatite vesicular, que aliás é um diagnóstico diferencial da febre aftosa, língua azul e raiva, tá? Então a febre aftosa está bem aqui. Então qualquer caso suspeito ou diagnosticado de febre aftosa tem que ser notificado. E aqui eu tenho alguns pontos importantes com relação à doença. É uma doença que tem uma descrição bastante antiga, né? Então olha isso aqui, ó, século XVI, 1514, já era descrita, né, a febre aftosa lá na Itália. E no século XIX, o pessoal demonstrou que esse agente era filtrável. E o que significa ser filtrável, né? Passava por filtros biológicos na época que tinham poros que retinham os micro-organismos mais conhecidos, que eram as bactérias e os fungos. Todo o resto que passava por esse filtro era dito como filtrável e era, na sua grande maioria, eram os vírus e com uma ou outra exceção em algumas bactérias. Tá? Essa doença aí ela tem um quadro clínico muito peculiar, porque ela vai dar febre, os animais vão mancar, vão claudicar, e a principal característica, ela vai dar lesões vesiculares em várias partes do corpo, como, por exemplo, língua, pés, focinho e tetos. Então, a febre aftosa, ela dá vesículas, por isso que ela está nos aftovírus, né? Ela dá lesões vesiculares que sangram, que podem até se infeccionar com doenças bacterianas secundárias, e afetam locais assim muito delicados do corpo do animal. Então, por exemplo, no caso da língua, da boca, da gengiva, essas lesões impedem que o animal se alimente direito, então ele perde rapidamente peso. Tá? Nos pés, especialmente, por exemplo, em suínos, eu vou ter sérios problemas aí na locomoção dos animais. Focinho, tetos, também eu vou ter problema aí para ordenhar as vacas. Então é uma doença que, embora ela tenha uma letalidade muito baixa, o fato dela nos animais de criação produzir um prejuízo no ganho dos animais, no ganho de peso desses animais, isso aqui é uma coisa muito séria. E aliado a isso, ela é uma doença extremamente contagiosa e o vírus é extremamente resistente. Então a gente tem uma combinação de fatores que torna a febre aftosa uma doença, uma das mais importantes aí na área de criação animal. Tá? Ela afeta inclusive múltiplas espécies. Então esse é outro agravante aí e é uma doença que é encontrada no mundo inteiro, como a gente vai ver em alguns mapas. Tá? Coloquei aqui a transmissão. Pode ser por aerossóis, pode ser por contato, fomites, por artrópodes ou até por contato com ingestão, com materiais contaminados com vírus. Tá? Lembrando que o vírus é extremamente resistente, altamente contagiosa, vírus pequeno, não envelopado. Então, reparem aqui aquilo que a gente discutiu um pouco nas aulas de virologia básica. O vírus não tem envelope e o envelope é uma coisa que torna o vírus sensível no ambiente. Ele não é envelopado, então a gente considera ele resistente e ele é bem resistente no ambiente. Simetria icosaédrica e aquilo que a gente já comentou, um RNA fita simples positiva, né? Então ele passa direto pelo ribossomo para fazer as proteínas dele. O grupo de animais que são afetados pelo vírus da febre aftosa são especialmente os animais de casco fendido, né? Então a gente vai ver bovinos, caprinos, ovinos, suínos e alguns animais selvagens, por exemplo. Outra coisa que eu já havia comentado, letalidade muito baixa, mas
essa doença acaba fazendo o animal perder peso e pode predispor ele para infecções bacterianas secundárias. Então, é uma doença que tem um apelo econômico extremamente sério e é por isso que os países têm um cuidado extremo com essa doença. Países desenvolvidos já erradicaram a febre aftosa através de vacinação, tá? E os outros países subdesenvolvidos, a maioria ainda não, alguns têm a febre aftosa controlada, a gente também vai ver em alguns mapas que eu vou mostrar. Vírus altamente resistente, e eu coloquei aqui um site do governo federal que tem bastante informação sobre febre aftosa, tá? Vocês vão ver que tem muita coisa lá, inclusive muita coisa que vocês vão ver na doença de moléstias infecciosas. Aqui eu vou colocar algumas imagens das doenças em si. Então eu coloquei aqui as principais espécies que têm importância para a gente, né? Os bovinos, suínos, ovinos, caprinos e alguns biungulados silvestres que a gente tem por aí. E aqui são algumas lesões mostrando os problemas que o vírus causa nos animais. Tá? Isso aqui é um quadro que a gente chama de cialorreia, que é salivação excessiva, justamente por conta das lesões que ele provoca na mucosa oral dos animais. Aqui mais uma lesão em língua, né? Gengiva. Outra lesão aqui em língua. Aqui lesões em suínos. Aparentemente os suínos têm dois aspectos, né? As lesões nas patas são mais graves nos suínos do que em outras espécies. E o suíno, particularmente, ele é um grande eliminador do vírus, né? Ele elimina grandes quantidades do vírus, tá? Aqui um pouquinho de cialorreia aqui nesse animal. Aqui as lesões nos cascos. Outra lesão aqui na mucosa oral. Outra. Então, com isso, cialorreia de novo. Mais lesão aqui em língua. E lesões em tetos também. Aqui é uma imagem em microscopia eletrônica do vírus, tá? O vírus icosaédrico, pequeno. Aqui é uma construção por computador do vírus, né? Com as suas proteínas aí de superfície, né? Lembrando que as proteínas estão saindo do cápside, já que ele não tem envelope. E aqui é uma parte de estrutura que eu vou me deter um pouquinho mais, né? Vocês lembram que o cápside é uma capa proteica que é composta de tijolos que a gente chama de capsômeros. Cada capsômero aqui ele é composto por estas proteínas aqui, que a gente chama de VP1, VP2, VP3 e VP4. Tá? Aqui tem uma fenda, que é uma região mais afundada aqui desse capsômero.
que acontece? A VP4 ela fica para o lado de dentro, vinculada aqui ao RNA. As proteínas que ficam do lado de fora são a VP1, a VP2 e a VP3. Então, essas são as proteínas externas. Tá? E aqui tem um descritivo, né, de como elas se organizam. Né? Eu tenho isso aqui que é um protômero, que são os 4 polipeptídeos, né? E em cada vértice eu tenho 5 protômeros, que é isso que foi tirado aqui como se fosse uma fatia de pizza aqui, foi retirado aqui. Então eu tenho 5 protômeros aqui, cada protômero com as 4 proteínas, unidades de proteína. Tá? E o vírus tem 12 vértices. Pontos mais importantes que eu quero destacar aqui. Esta proteína VP1 aqui é a mais importante. Por quê? Primeiro, é a responsável pela adsorção do vírus. E aí, lembrando, né, a gente já discutiu isso nas aulas de virologia. A adsorção viral é a etapa mais importante da multiplicação viral. Por quê? É isso que explica a suscetibilidade celular aos vírus. Então, o vírus da febre aftosa, ele usa essa VP1 como a chave na qual ele vai enfiar na fechadura que está nas nossas células. Tá? Então, esse já é um ponto importante. O segundo ponto importante é que a resposta protetora contra esse vírus é via anticorpos neutralizantes contra essa proteína aqui, em especial. Então, ela é especialmente importante porque se eu não fabricar anticorpos contra ela, eu não consigo proteger efetivamente o animal. Né? Vocês estão vendo imunologia aí durante o semestre, existe uma distinção entre anticorpos neutralizantes e não neutralizantes. E o que é mais efetivo para evitar uma doença viral são os neutralizantes. Por quê? Porque eles se encaixam justamente na proteína ou na glicoproteína que o vírus usa para enfiar na célula. Se você fizer anticorpo para outro tipo de proteína, você consegue grudar o anticorpo no vírus, mas ele mantém a capacidade de penetrar numa célula hospedeira. E ele pode fazer isso. Então, esse anticorpo que não gruda nessas proteínas que fazem a absorção, ele não é muito protetor. Pode induzir um pouco de fagocitose, mas não impede o vírus de fazer a absorção. E tem um terceiro motivo pelo qual essa VP1 é muito importante. A gente faz sorologia desse vírus para detectar os diferentes sorotipos. Então, o que é sorotipo? São vírus da febre aftosa que têm diferenças importantes na VP1. E essas diferenças resultam no seguinte: os diferentes sorotipos não permitem que a gente tenha imunidade cruzada. Então, se eu tenho um animal que está infectado ou que adoeceu por um determinado sorotipo, se ele tiver contato com outro sorotipo, ele se infecta novamente. Por quê? Porque a proteína VP1 de um deles é diferente do outro. E isso é uma coisa que tem que ser pensada também na engenharia das vacinas. A vacina deve conter os sorotipos da região, todos. Né? Por quê? Porque um não tem imunidade cruzada com outros. Tá? Então, esse é um ponto importante. Aqui são imagens construídas por computador, mostrando justamente esses pentâmeros que eu falei no slide anterior, com os capsômeros, né? Então, a gente tem aqui as unidades aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, eu tenho aqui um dos vértices. E isso, visto de forma mais completa no vírus, fica bem coloridinho, né? Dessa forma aqui. Esse aqui é um mapa que tem os sorotipos e como eles se distribuem. Então, o que acontece? Eu tenho sorotipos que estão na África, que são esses SAT1, 2 e 3. Tá? Eu tenho um sorotipo da Ásia e eu tenho o sorotipo O, A e C, que são os sorotipos que são importantes aqui para o nosso país, tá? Especialmente o O e o A.
Felizmente, a gente tem vacina para febre aftosa e tem algumas medidas não vacinais que podem ajudar a controlar a doença. Então, ao longo do tempo, o Brasil se empenhou com alguns recuos para conseguir eliminar a febre aftosa do território nacional. Eu peguei esses dados do próprio site do Ministério da Agricultura para mostrar para vocês que a gente tem uma progressão que caminhou aí para um controle da febre aftosa aqui no Brasil. Então, reparem aqui no ano 1998, reconhecimento da primeira zona livre de febre aftosa com vacinação, que estava incluindo o Rio Grande do Sul, tá? E Santa Catarina. No ano 2000, a gente tem um primeiro recuo aqui no sul do país, tá? Então eles perdem essa condição, mas em compensação a gente amplia essa área verdinha, que é uma área de controle da febre aftosa. Então, ó, reintrodução da febre aftosa no sul, tá? E reconhecimento de zona livre em estados como Goiás, Mato Grosso, Minas, São Paulo, tá? Essa zona verde ela se amplia aqui, o sul ainda não consegue retomar em 2001. Em 2002 eu tenho a retomada aqui do sul do país, então reconstituição da condição sanitária para os estados do sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2003 eu tenho uma ampliação pegando Rondônia. Aqui em 2005 a gente tem um grande retrocesso, então toda essa área verde aqui ficou cinza. Então o que aconteceu, né? Reintrodução do vírus em vários estados. Então isso aqui foi um grande retrocesso em 2005. Aí em 2007, 2009 a gente está tentando recompor essa área e em 2008 a gente tem uma restituição dessa zona grande aqui como livre de febre aftosa. Então reparem que a grande parte do país aqui está livre da febre aftosa, sendo que Santa Catarina está livre sem vacinação, só com medidas de isolamento e controle de fronteira no estado. Em 2011 a gente amplia um pouco a área. 2014 vários estados do Nordeste conseguem se ver livres da febre aftosa. E em 2018, né, os últimos estados, Amapá, Roraima, partes do Amazonas e Pará, ficam livres da febre aftosa. Então repare aqui na legenda. Em verde, livre com vacinação. Em azul, que é apenas Santa Catarina, eu tenho zona livre sem vacinação. Tá? Eles conseguiram controlar sem a vacina, só com medidas de isolamento e controle de fronteiras. E o status atual é este aqui. Tá? Isso aqui foi tirado do site da Organização Mundial da Saúde Animal. Então, ó, julho de 2020, eu tenho o país inteiro, né, como uma zona livre de febre aftosa com vacinação. Aqui só Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação. Tá? O status da Venezuela é meio desconhecido, o que não é uma coisa muito boa, porque ela faz fronteira aqui com o Brasil. E aí o que acontece? Essa é uma doença que hoje nós estamos livres, então teoricamente vocês não deveriam encontrar animais com febre aftosa, mas isso é algo que pode acontecer. Eu posso ter a reentrada da doença aqui. Então vocês têm que ter uma noção dessas lesões, por isso que eu fiz questão de mostrar várias imagens. Tem que ter uma noção de que existe uma doença semelhante que chama estomatite vesicular, causada por um outro tipo de vírus, que não tem nada a ver com picornavírus, e que por isso o diagnóstico é muito importante. Tá? A gente tem provas diagnósticas, eu vou falar aqui genericamente delas, como ELISA, imunofluorescência e PCR. Tá? Então, o ELISA e a imunofluorescência são provas de imunodiagnóstico para detecção
de anticorpos no animal ou a detecção do antígeno nos tecidos, tá? Um detalhe importante, que é uma coisa que se liga à aula de vacinas da imunologia. No caso da febre aftosa em especial, é muito importante, se eu for fazer um ELISA, eu saber se o resultado que eu estou obtendo é anticorpos contra o vírus ou contra a vacina. Por quê? Se um animal dá positivo, eu preciso saber se esse animal essa imunidade é decorrente da vacina ou se esse animal esteve doente. Por quê? Porque existem casos de animais que se curam e continuam eliminando o vírus. Então eu preciso fazer a distinção de animais vacinados e animais doentes. Isso é possível em alguns casos, quando eu tenho uma engenharia de vacina planejada, né? E que leva isso em consideração. E foi o que aconteceu com a vacina da febre aftosa. Qual que é o antígeno usado na vacina? É o VP1. Então, o que acontece? Um animal que tem anticorpos contra o VP1, ele está me dizendo assim, ou ele teve a doença, ou ele foi vacinado. Mas se eu tiver anticorpos contra outras proteínas, como VP2, VP3 ou as proteínas, às vezes, do interior do vírus, que podem ser expostas, nesse caso não é a vacina, porque isso não consta da vacina. Então, eu sabendo qual é a proteína usada na vacina, eu consigo montar provas diagnósticas para fazer a distinção de imunidade contra a vacina da imunidade contra o vírus propriamente dito. No caso da febre aftosa, essa distinção é fundamental pelos motivos que eu expus aqui. Tá? E é claro que para qualquer doença, sempre que eu vou fazer um imunodiagnóstico, é melhor que eu saiba, tem essa informação, essa pessoa, esse animal, eles têm essa imunidade decorrente de vacina ou do vírus. A gente possivelmente vai enfrentar este problema com relação à Covid-19. Então, se a gente usa o vírus integral para fazer a vacina, a pessoa cria uma imunidade igual à da doença, não igual em termos de robustez, mas igual em termos de detecção. Então, a partir daí, se eu for vacinar todo mundo e for fazer uma prova diagnóstica, que é a prova sorológica, todo mundo dá positivo. E eu não sei mais quem esteve doente ou quem simplesmente se vacinou e criou imunidade. Então, é interessante ter nas vacinas uma maneira de fazer essa distinção. E no caso da febre aftosa, essa distinção foi feita, tá? Porque é usada só a VP1, né, na vacina, tá certo? No caso da imunofluorescência é diferente, porque você está pegando o material do animal com o antígeno. Então, se não tiver o antígeno, o animal não está doente. Se tiver o antígeno, sim. Então, aqui é uma coisa diferente. Mas no caso do ELISA, eu estou fazendo uma inferência com base na resposta do animal, tá certo? E eu tenho provas moleculares que podem ser feitas, tá? As provas moleculares em virologia elas estão cada vez mais comuns, mais frequentes e mais onipresentes, dada a sensibilidade e especificidade delas, mas elas são ainda muito caras, né, proporcionalmente em relação a provas mais consagradas. Mas elas estão por aí, tá certo? Então, lembrando que é importante fazer esse diagnóstico porque a sintomatologia clínica não permite distinguir no olhômetro entre febre aftosa e a estomatite vesicular. Então, eu vou precisar fazer diagnóstico. E essa é uma doença de notificação obrigatória, aliás, juntamente com a estomatite vesicular, então é importante que vocês saibam disso. Tá certo? Eu espero que nenhum de vocês venha a encontrar febre aftosa, venha a ter que precisar notificar ou fazer diagnóstico. Por quê? Porque a gente está livre e é bom que a gente continue assim. Para quê? Para conseguir continuar exportando carne. Todas as vezes que a gente teve problemas de febre aftosa, a gente teve interrupção ou problemas na exportação de carne. Então essa aqui é uma doença, por isso que eu falei que ela tem um cunho econômico muito forte, que prejudicaria muito toda a parte de carne brasileira, porque a gente teria dificuldades de exportar, tá certo? Aqui eu coloquei o site da
Organização Mundial de Saúde Animal, tá? A sigla é um pouco estranha, é OIE, tá? Eles mantiveram o acrônimo anterior de Office International de Epizootie, tá? Mas é como se fosse a Organização Mundial da Saúde dos bichos, tá certo? Nesse site aqui tem bastante material também, além daquele primeiro site que eu coloquei do Ministério. Com isso, a gente encerra essa breve aula, tem uma testagem relacionada a ela e depois a aula síncrona. Tá ok, gente?